Olá, eu sou a Jorge, essa é a minha TBR de junho, um pouco exagerada. Talvez eu tenha me empolgado um pouquinho. Eu separei em categorias. A primeira são 3 livros que eu já tinha colocado em TBRs passadas, só que eu acabei não lendo e elas só ficaram pulando de TBR em TBR. O primeiro livro dessa lista é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Se você não conhece, é sobre uma revolução que animais vão fazer em uma fazenda contra os seus humanos, e ele vai mais falar sobre como o poder corrompe e como alguns desses animais que vão estar em posição de liderança vão começar a mudar as regras que todos fizeram juntos para beneficiar eles. A edição que eu tenho aqui em casa é essa daqui da Intrínseca, belíssima, capa dura. E eu comprei em uma promoção que teve na Amazon, acho que foi no começo do ano. Ela vem com 2 postaizinhos e ele é todo ilustrado. Além disso, ele tem texto com contexto histórico da época que esse livro foi escrito. Outro é falando um pouco mais sobre o autor e as intenções dele ao escrever esse livro. E também tem um texto falando sobre as escolhas de tradução que foram feitas. E eu já li A Revolução dos Bichos, na verdade, eu vou reler esse livro. Só que agora, como eu tenho a edição física, eu quero marcar muita coisa. O segundo livro nessa lista de livros que já apareceram em outras TBRs é Garotas Imperfeitas, da Raíssa Selvatici. Eu com certeza tô errando esse sobrenome, desculpa. E a gente vai acompanhar a Austra nessa história, que ela é bonita, ela tem nota boa, tem um namorado perfeito. E pelo que entendi, ela é um pouco Regina George, mas aí o namorado dela acaba morrendo de um jeito misterioso. E daí ela vai pedir ajuda pra Maia, que é a melhor amiga desse namorado dela, pra investigar o que realmente aconteceu. E eu acho que esse é um livro sáfico, então talvez tenha um romance entre as duas. Eu não lembro por que eu não li ele na época. Eu lembro que eu coloquei ele na minha TBR porque ele era de alguma leitura conjunta que eu tava vendo, mas eu acabei só não lendo. O terceiro é Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers. E a gente vai acompanhar a Ellen, que é uma pessoa completamente normal, até que um homem chega nela e fala que eles se conhecem de muitas vidas, que ela já viveu várias vidas sendo coisas diferentes, tipo uma pianista, uma rockstar, em lugares diferentes também. Ela não acredita muito no começo, mas daí ela começa a ter uns sonhos bem vívidos, que fazem com que ela comece a lembrar que realmente ela teve essas vidas passadas e com esse homem, e também em cada ressurreição que ela tem, ela acaba ganhando algum poder sobrenatural. Então a gente vai ver ela lidando com tudo isso, tentando entender o que tá acontecendo. Pelo que eu entendi dessa sinopse, é uma coisa meio alma gêmea, só que elas não conseguem ficar juntas, é tipo uma maldição. Eu ouvi muitas resenhas diferentes, tem muita gente que gostou, mas tem muita gente que achou esse livro muito ruim também. Inclusive esse livro também era de uma LC que eu ia participar, eu acabei não participando, mas agora eu vou dar uma chance pra ele. Essa próxima categoria são leituras conjuntas, que só uma delas não tá no maratona.app, que é um site / aplicativo, que é o site que eu tô usando pra organizar minhas leituras agora, e tem uma página que é só de LC, então muitas das LCs que eu participo eu vejo lá. O primeiro livro dessa lista é A Heroína da Alvorada, da Alwyn Hamilton, e ele é o último volume da Rebelde do Deserto. Então eu não posso falar muita coisa sobre esse livro, mas a Rebelde do Deserto conta sobre a Amani, que mora numa cidade afastadíssima, minúscula, que não tem quase nada, e ela tá tentando juntar dinheiro pra sair dessa cidade. Ela acaba indo participar de uma competição de tiro porque ela é muito boa, e daí nessa competição ela acaba conhecendo um cara que vai ajudar ela a sair dessa cidade, mas não exatamente do jeito que ela queria. Então eu estou empolgadíssima pra terminar essa saga, porque eu não tinha gostado do primeiro. O segundo eu gostei muito mais, então eu tô com altas expectativas para esse terceiro livro. O próximo livro é Os Garotos do Cemitério, do Aidan Thomas, e eu tô querendo ler esse livro há muito tempo. E nesse livro a gente vai acompanhar o Yadriel, que quer se provar ser um verdadeiro bruxo, e ele tem que passar por algum tipo de ritual pra isso, mas a comunidade dele é muito conservadora, e por conta da identidade de gênero dele e da orientação sexual,
o pessoal fala que a Senhora Morte não iria aceitá-lo por causa disso. E daí ele vai pedir ajuda pra prima dele, porque aparentemente ele tá fazendo tudo isso porque ele quer encontrar o espírito de um primo dele que foi assassinado e ajudar a libertar esse espírito. Mas no processo de invocar o espírito, ele acaba invocando o espírito do bad boy da escola. Mas infelizmente esse bad boy, que é o Julian, não quer deixar esse mundo, porque ele quer entender o que aconteceu também e resolver algumas pendências que ele tem. Então ele vai propor pro nosso personagem principal que eles se ajudem mutuamente. E o Yadriel vai aceitar e aparentemente vai ter um romancezinho entre os dois. Eu não sei como isso vai funcionar, porque um é um fantasma. Então eu tô curiosa. O próximo livro é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, e esse eu quero ler também há muito tempo. Eu vi a Tamires do Resenhando Sonhos falando sobre ele e eu me interessei muito. Eu já tenho muita curiosidade de ler sobre essa autora, eu até tenho o Kindred, que é um livro dela aqui em casa, mas eu não tive a oportunidade de ler ele ainda. Esse livro, ele é uma distopia e a nossa personagem principal, que é a Lauren, ela mora em uma... como se fosse tipo uma cidade murada que se protege da violência que tem no mundo de fora. E assim, não que dentro dos muros sejam muito seguros, porque vai acontecer alguma coisa que vai tirar ela desse lugar e ela vai começar a se aventurar por esses Estados Unidos que é cheio de violência. Só que o que eu achei interessante sobre esse livro é que a Lauren vai acabar criando uma nova fé, uma nova religião. E eu não sei porquê, mas isso me chamou muito a atenção, então eu tô extremamente interessada. E eu só sei que eu vou querer marcar várias coisas no e-book dele. O próximo livro dessa lista é Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. E assim, eu tive muito receio de botar esse livro aqui. Muita gente gosta, mas eu odeio a capa. Eu odeio a capa. Toda essa saga, eu não sei se é uma saga ou uma trilogia, mas eu não gosto, eu acho ela muito feia. E eu sou uma pessoa superficial pra capas de livros. Se eu não gosto da capa, eu provavelmente vou evitar de ler isso. Mas isso eu tô dando uma chance, porque é a leitura conjunta. Então nesse livro a gente vai acompanhar a Pip, que ela tá terminando o ensino médio, e pro projeto final ela vai escolher investigar mais a fundo um assassinato seguido de suicídio que teve da garota mais popular da escola, que foi morta pelo namorado, que depois se suicidou. Só que a Pip acha muito estranho porque ela conhecia o garoto desde pequena e ele sempre foi, tipo, super gentil. Então ela vai se juntar com o irmão mais novo desse garoto pra tentar entender o que aconteceu, porque a investigação original teve vários furos, parece que ninguém realmente investigou direito. Então ela vai pegar essa bucha pra ela, vai investigar e obviamente se meter em rascada. Então assim, eu vou dar uma chance pra esse livro. E eu só tô vendo pagar minha língua e eu acabar favoritando esse negócio. O próximo é Gente Ansiosa, do Frederick Beckman. Se você não conhece esse livro, aonde você estava? Eu não sei, sinceramente, por que eu não li ele até agora, mas ele é um livro que vai falar sobre um assalto aparentemente patético que acontece em um apartamento no ano novo que está sendo visitado por uma corretora com vários possíveis compradores. Vai ser eles trancado nesse apartamento, compartilhando as suas histórias, porque aparentemente todo mundo lá tem alguma questão a ser resolvida, inclusive o assaltante. Mas esse livro, apesar de ser muito famoso, ele também dividiu bastante opiniões. Tem gente que ama esse livro e tem gente que não acha ele nada demais. Só que eu li Um Homem Chamado Ove, que é desse mesmo autor, e assim, eu amei, favoritado, chorei horrores. Então eu tô indo com expectativas boas pra esse livro. Eu gostei muito da escrita desse autor e eu quero muito ler os outros trabalhos dele. Então, como Gente Ansiosa é o mais famoso, eu espero não me decepcionar. O último livro dessa lista é A Tempestade de Ecos, que é o quarto livro da Passa Espelhos. Eu não vou tentar falar o nome dessa autora. Me desculpe. É francês, gente. Christine Dabou. E esse é o único que não tá no Maratona, se eu não me engano. Aliás, todas as outras LCs que eu falei agora vão estar aqui na descrição se você quiser participar de alguma delas. E também, como é o quarto volume da saga, eu não posso falar muita coisa sobre ele, então eu vou falar sobre o que o primeiro livro da saga é. Primeiro, eu sinto que eu tenho que explicar um pouquinho do mundo. É a Terra, só que ela acabou sendo dividida em arcas, e essas arcas flutuam. São, tipo, vários pedaços de terra flutuante, não tem mais, tipo, a terra como a gente conhece. E em cada arca tem um espírito familiar que é
como se fosse uma entidade e todas as pessoas que moram, ou pelo menos que nasceram nessas arcas específicas desses espíritos familiares, são seus descendentes e têm algum tipo de habilidade. A principal dessa história se chama Ofélia e ela tem duas habilidades. Ela consegue ler objetos. Se ela tocar no livro, ela consegue ver quem pegou no livro e o que a pessoa estava sentindo naquele momento. E a segunda habilidade dela é que ela passa espelhos, que é inclusive o nome da saga. É literalmente isso, ela passa de um espelho para outro. E a gente vai acompanhar ela no primeiro livro tendo que mudar completamente de arca e mudar a sua vida, uma coisa que ela claramente não queria fazer, porque fizeram um casamento arranjado para ela. E ela vai ter que ir pro Polo, que é uma outra arca, completamente diferente da dela, e ela vai ter que aprender a viver nesse lugar novo com todas as intrigas e principalmente intrigas tipo política de famílias diferentes. E nesse quarto livro o pessoal fala que ele expande mais do que os outros últimos 2 livros, o que já expandiu bastante o universo. Eu tô bem ansiosa pra terminar essa saga. E esse também, o último livro, é um livro que divide muito opiniões. Parece que eu só pego o livro que divide opiniões aqui no TBR. Esse também, pessoas que gostam desse universo mais expandido nesse quarto livro, e as pessoas que acham extremamente desnecessário ela ter colocado tanta coisa nesse final. Mês que vem eu venho com a minha opinião no Lidos do Mês. E agora a última categoria são 2 livros de continuações de séries. São livros que eu tinha aqui em casa, a série completa, e eu não lia porque preguiça. E daí esse ano eu resolvi tomar vergonha na cara e ler esses livros. O primeiro, deixa eu pegar aqui, é a Biblioteca de Almas, lindo. Capa dura também, ele tem uma jacket que eu não sei onde tá. Esse aqui é o terceiro livro da saga das Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Obviamente, de novo, não posso falar sobre esse aqui específico porque seria spoiler, mas nessa saga a gente vai acompanhar o Jacob. É um adolescente de 15 anos que tá lá vivendo a vida dele. E ele recebe uma ligação do avô dele, muito assustadora, e ele vai ver o que aconteceu. E ele acaba encontrando o avô dele morto em uma situação bem esquisita. E a última coisa que o avô dele falou foi sobre uma ilha. E o Jacob acaba descobrindo onde é que é essa ilha e ele vai atrás porque ele não consegue tirar isso da cabeça. Então vai ele e o pai dele pra essa ilha. Ele não só descobre sobre a vida do avô dele, como também descobre muita coisa sobre ele e sobre coisas mágicas e bem perigosas que tem no mundo que ele não sabia que existia antes. Eu tô empolgada porque era pra ser uma trilogia, acabou virando 6, 7 livros. Então, tecnicamente, a história acabaria nesse livro aqui. Então, eu tô ansiosa pra ler logo e depois continuar e ver se realmente precisava mais livros ou dava pra acabar nesse aqui. O próximo livro que eu também tenho que pegar aqui é A Vida, o Universo e Tudo Mais, do Douglas Adams, que é o terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. E assim, não tem como eu descrever esses livros pra vocês, porque eles não fazem o menor sentido, mas eles acabam fazendo ao mesmo tempo. É bem estranho, mas eu posso falar o que acontece nas primeiras 5 páginas do primeiro livro, que foi o que eu realmente entendi. Vai ter o Arthur, que é um humano normal, que tá só tentando impedir que a casa dele seja demolida pra construir uma rodovia ou um negócio de trem, eu não lembro mais. E a gente também conhece o Ford, que tá indo até o Arthur pra avisar pra ele que o mundo vai ser destruído em poucos minutos. Sim, ele não vai acabar, ele vai ser destruído. E o Ford sabe disso porque ele não é da Terra. Ele acaba conseguindo salvar ele e o Arthur por causa de uma toalha. Tá, essa parte eu confesso que eu não entendi até agora. Mas eles acabam conseguindo se salvar. E daí pra frente, galera, você só vai. Você vai lendo, você não questiona nada, entendeu? Você vai indo, em algum momento você entende alguma coisa, até você parar de entender e daí você entende de novo. É uma confusão, mas como... Olha a finura disso aqui. Como os livros são fininhos, eu tô indo. Porque se isso aqui fosse um livro grande, eu teria abandonado há muito tempo. Mas são 5 livros, esse aqui é o terceiro, então. E é isso. Eu, sinceramente, não sei se eu tô gostando ou não até agora. As notas que eu dei pro primeiro e segundo livro foram, tipo, 3 estrelas, porque eu realmente não sei o que sentir com esse livro. Então tá aqui, esse aqui é o último livro da TBR, o que dá 11 livros, se eu não tô enganada. Vou conseguir ler todos? Provavelmente não. Vou adicionar mais livros ao longo do mês? Com certeza, porque vai aparecer alguma LC que eu vou querer participar no meio do mês e eu vou colocar ele lá na lista também. Mas então é isso, essa foi a minha TBR um pouquinho
exagerada. O nome de todos os livros estão na descrição, assim como os links das LCs que eu falei aqui no vídeo. E me falem aqui nos comentários, então, se vocês querem ler algum desses. Se vocês já leram, me falem se gostaram ou não. Se muita gente falar que não gostou de algum livro, só finge que eu nunca coloquei ele na minha TBR e deixo ele de lado de novo. Deixa o like que me ajuda bastante e se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Semana que vem sai o vídeo dos lidos do mês de maio. Lembrando também, toda semana sai vlog semanal aqui, segunda-feira, às 4 horas da tarde. E nesses vlogs eu geralmente falo sobre as leituras que eu tô lendo durante aquela semana. Que, aliás, o último vlog foi eu lendo 5 livros em uma semana. Então é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!